Nós já vimos aqui no canal Rapidola que quando você tem, por exemplo, aqui um gráfico que é uma reta, tem um ponto A, tem um ponto B, por exemplo, A é x de A, y de A, e o B é x de B, y de B, você pode obter o coeficiente angular da reta. E esse coeficiente angular, quando você tem dois pontos, ele é a variação de y pela variação de x, ou seja, estou dizendo aqui que será y de A menos y de B dividido por x de A menos x de B. Então, esse aqui nós chamamos de coeficiente angular. E eu queria compartilhar com vocês que a gente dá outro nome também e nós chamamos isso aqui de taxa de variação. Quando aparecer uma questão falando de taxa de variação, está falando do coeficiente angular. E esse coeficiente angular, que é a minha taxa de variação, ele é muito importante. Você tem que saber o seguinte, quando esse meu coeficiente angular aqui, ele representa um número positivo, ele é positivo, vou colocar assim, se m for maior que zero, sabe o que acontece? A minha reta será uma reta crescente. Então, toda vez que a minha taxa de variação for positiva, que o coeficiente angular for positivo, quer dizer que a sua reta é uma reta crescente. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma taxa de variação negativa, um coeficiente angular negativo, é porque a minha reta é uma reta decrescente. Anote aí, Rapidola, que a reta é decrescente. E outro detalhe importante que pode ocorrer que esse meu coeficiente angular seja igual a zero, ou seja, eu não tenho taxa de variação. Se eu não tenho taxa de variação, qual é a interpretação que você vai ter? Que a reta é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Então, a reta será uma reta paralela, uma reta horizontal, quando o coeficiente angular for igual a zero. Então, não esqueça, taxa de variação é o meu coeficiente angular, que nós calculamos pela variação de y pela variação de x. Se o coeficiente angular for positivo, a reta é uma reta crescente. Se ele é negativo, a reta é uma reta decrescente. E se ele for igual a zero, a reta é uma reta horizontal paralela ao eixo das abscissas. Vamos observar a seguinte questão. O gráfico ao lado descreve a temperatura Y em graus Celsius de um aquecedor de ambiente em função do tempo X em minuto, desde o instante em que foi ligado, instante zero, quando sua temperatura era 10 graus, até o instante em que atingiu a temperatura de 28. Letra A. Calcular o coeficiente angular da reta que contém esse gráfico. B. Determinar a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Para resolver a situação A, basta você usar a nossa relação que o nosso coeficiente angular, m, vai ser a variação de y pela variação de x. Observe o seguinte, aqui eu tenho, por exemplo, um ponto A, esse ponto A seria 12 e 28, primeiro é o x, depois o y. Tenho um ponto B, onde o x é 0, o y é 10. Então, meu coeficiente angular, ele vai ser a diferença de y, 28 menos 10, dividido pela diferença de x, 12 menos 0. Aqui eu vou ter 18 no numerador, aqui vai ficar 12 e essa divisão vai dar 1,5. Então, esse 1,5, ele é o meu coeficiente angular. Mas como isso aqui é uma reta, esse coeficiente angular representa numericamente a minha taxa de variação. Então, você diz aqui, ó, que a taxa de variação, vou colocar assim, taxa de variação é numericamente igual ao meu coeficiente angular. Só que como tem unidade, vai ficar assim, que é 1,5. Observe que é positivo, você está aumentando a temperatura a cada, seria assim, aumenta 1,5 graus a cada minuto. Porque você pode observar que aqui seria a temperatura
e aqui seria o tempo em minutos. Então, a minha taxa que está variando, a temperatura seria a cada 1 minuto, ela tem um aumento de 1,5, aumento constante. A cada 1 minuto aumenta 1,5, por isso o nome, taxa de variação. Nós falamos hoje aqui no Rapidola de um conceito importante em analítica, aparece muito em prova de vestibulares, que é o conceito de taxa de variação. Fazer você entender que a taxa de variação ela representa numericamente o coeficiente angular. Quer saber mais sobre analítica? Acompanhe aqui o seu canal Rapidola. Calma, 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 não vá embora. Se você gostou dessa aula, assista a próxima aula aqui e sempre deixe seus comentários. Que o canal Rapidola tem a preocupação de trazer conteúdo para você, conteúdo de qualidade, completo. E se ligue sempre aqui no canal Rapidola.